Neste mês em que comemoramos os 19 anos da criação do Dia Nacional do Patrimônio Histórico Cultural, data que tem como objetivo enfatizar a valorização e preservação dos bens culturais do país, nós vemos os monumentos da cidade de Ouro Preto enfrentando problemas com pichações e vandalismo. Em homenagem ao historiador e jornalista mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade, defensor da herança cultural brasileira e primeiro presidente do IPHAN, comemora-se no dia 17 de agosto o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. A data existe desde 1998. Ouro Preto é cidade patrimônio cultural da humanidade e a preservação da beleza arquitetônica do município é de grande importância para a comunidade e turistas. Entretanto, vários desses patrimônios estão sofrendo atos de vandalismo. O que você acha dessas pichações que estão acontecendo na cidade, nos monumentos? Eu acho um absurdo, porque Ouro Preto é uma cidade de patrimônio mundial. Eu acho que as pessoas deviam ter mais respeito com os monumentos, são coisas antigas, são estruturas que a gente deve preservar. Eu acho que tem que ter um pouco de consciência do patrimônio que eles têm na vida, assim. Então, espaço público não deve, de forma nenhuma, nada sem autorização do poder público. Espaço privado sem autorização de quem é o dono, né? Então, eu sempre vou ser contra. Eu sou totalmente contra. Eu acho uma falta de educação e a gente tem que combater esse crime na nossa comunidade. O que você acha dessas pichações que estão acontecendo nos patrimônios históricos da cidade? Então, eu acho muito válido as pichações. Muitas mensagens que tem pichação são muito importantes, mas eu acho que em patrimônio histórico eu acho desnecessário. Eu acho que poderia ter esse tipo de manifestação política e tal em outros lugares, precisava ser no patrimônio histórico. No início desse ano, o Museu da Inconfidência apareceu pichado com a frase Patrimônio da Humanidade Elitista. Já em julho, a igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões, a Mercês de Baixo, também apareceu pichada. O ato tornou a se repetir recentemente no chafariz da Praça Antônio Dias, ao lado da Escola Marília de Dirceu. A gente tem percebido aí nas últimas semanas, né, e já há algum tempo, uma ação, uma manifestação através de ações de vandalismo e pichação dos monumentos. Desses casos, né, o mais grave que a gente teve até agora aconteceu no Museu da Inconfidência, onde eles fizeram uma pichação em superfície de pedra, né? A superfície de pedra tem uma porosidade e absorve essas pichações, então a forma de reverter e de remover é muito mais complicada, mas depois isso tornou um pouco mais recorrente. A gente percebeu que aconteceu isso também na igreja de Mercês de Baixo, lá na Prefeita Washington Dias, no chafariz de Marília, sempre com algum tipo de conteúdo político. André destacou ainda a dificuldade do processo de remoção das pichações das obras. Agora, outra questão que a gente deve dizer é quanto à reversão desses problemas, né? A gente teve, nesses últimos tempos, duas situações. Quando a pichação acontece numa superfície de pedra, né, e a pedra que a pedra sabão, a pedra que é utilizada na composição dos elementos arquitetônicos do Ouro Preto, tem uma certa fragilidade, então precisa de procedimentos técnicos específicos. O IPHAN deve ser previamente procurado para orientações de como esses problemas devem ser revertidos. E mesmo quando acontece em superfícies pintadas, né, a gente informa e solicita que a população entre com, né, dos respectivos proprietários dos imóveis, também façam os procedimentos de reparo em consonância com as características dos seus imóveis, né? O secretário de Cultura, Zaqueu Astoni, falou sobre o assunto e destacou as principais medidas que estão sendo tomadas. A Prefeitura, tão logo tomou conhecimento dos fatos, a equipe do Departamento de Limpeza Pública fez um trabalho investigativo, passando em todos os pontos da cidade, próximas às pichações, onde haviam câmeras de filmagem. Foi levantar todas as imagens desse período, né, desse entorno dos bens. Essas imagens eu pessoalmente peguei e levei entregando ao delegado regional, à promotora da Vara Criminal, doutora Luiz Helena, ao promotor de Patrimônio Público, doutor Domingos, e à juíza da Vara Criminal, doutora Lúcia de Fátima, para que as autoridades competentes tomassem as medidas judiciais cabíveis contra esses vândalos, né? Porque são situações que denigrem o patrimônio histórico e cultural da cidade e precisam ter uma punição pontual.